O funeral dele já tinha começado. Ele ainda nem tinha caído nas fendas. É 4 de junho de 2026. A cascata de gelo de Khumbu, no Everest, a 18 mil pés de altitude. Todos os guias, equipes de resgate e helicópteros de busca na montanha já tinham ido embora. Ninguém viria. Ele passou quase 40 anos nesta montanha, sem nunca ter subido além do acampamento 2. Dias antes, ele fervia água para o chá dos outros. A equipe de limpeza do Everest fazia sua última varredura da temporada quando um deles olha para cima da encosta e para. Um homem está rastejando em direção a eles, apoiado nas mãos e nos joelhos, sem botas, sem cordas, sem oxigênio, como algo saído de um filme de terror. O nome dele era Hilary Dawa Sherpa. Ele não se perdeu. Ele foi deixado para trás. Durante 6 dias inteiros, ninguém veio procurar por um simples Sherpa. Foi assim que o último homem do Everest, em 2026, foi deixado lá para morrer. Um Sherpa. Não vou dizer nomes no momento, pessoal, porque acho que perdemos um Sherpa lá na montanha. Bem-vindo ao Extreme Edge. Acho irônico que Hilary Dawa Sherpa, cuja família já iniciara os rituais fúnebres, tenha sido nomeado em homenagem a Sir Edmund Hillary, o primeiro a chegar ao topo do Everest. É quase impossível entender como um cara é deixado para morrer no Monte Everest sem olhar para o caos absoluto que foi a temporada de escalada de 2026. O Nepal emitiu um recorde de 492 permissões de escalada este ano. E quando a temporada começou oficialmente, já havia mais de 1.000 escaladores e guias no Everest, algo que nunca tinha acontecido antes. O governo arrecadou mais de 1 bilhão de rúpias em taxas de licenças de escalada nesta temporada, e até anunciou isso publicamente, como se tivesse ganhado na loteria. Até o clima no Nepal este ano estava caótico. Março e abril, os meses que deveriam ser os mais secos do ano, tiveram chuvas pré-monção, e maio, o mês que normalmente traz as chuvas pré-monção, foi mais seco do que o habitual. Muitas expedições tiveram que adiar seus planos. E, para piorar, o único caminho para os alpinistas subirem o Everest tinha um enorme bloco de gelo instável, do tamanho de um prédio de 10 andares pendurado sobre ele. Apenas alguns dias depois de a temporada ter sido declarada aberta, as autoridades fecharam a rota por mais de 2 semanas, buscando alternativa, causando um atraso que concentra todos os alpinistas em uma única janela. Mais de 1.000 alpinistas e guias ficaram presos no acampamento base, gastando dinheiro e enlouquecendo enquanto esperavam o gelo estabilizar. Quando a montanha reabriu, em meados de maio, toda a pressão acumulada veio de uma vez. Todos queriam chegar ao cume, sem ligar para a segurança ou protocolo. E como se as coisas já não estivessem desesperadoras o suficiente, a equipe responsável pelas escadas de segurança escolheu aquele momento para anunciar que iria retirar todas as cordas e encerrar as atividades em 29 de maio, sem exceções. Se não chegasse ao cume, só restava tentar de novo no ano seguinte. As empresas de expedição entraram em pânico, pois precisavam levar os clientes ao topo da montanha antes do tempo acabar, mesmo burlando algumas regras. Era colocar todo mundo no caminho perigoso acima do nível do mar ou perder uma fortuna. E bem no meio disso tudo estava um cozinheiro de acampamento local na casa dos 50 anos, chamado Hilary Dawa Sherpa. Seus pais lhe deram o nome de Sir Edmund Hillary, o famoso alpinista, mas diferente de Sir Hillary, Dawa não era um montanhista cliente. Ele carregava cargas nessas montanhas desde que era um adolescente. Ele tinha quase 40 anos de experiência guiando clientes em picos menores, de 6.400 metros, mas nunca tinha levado ninguém ao topo do Everest antes. Para esta expedição, Dawa foi contratado especificamente para ferver água e carregar equipamentos apenas até o campo 2, a 6.400 metros. A apólice de seguro da empresa dele cobria só até essa altitude. Esse é o primeiro elemento do quebra-cabeça caótico em que Dawa se encontrará. E aqui está o segundo item. A empresa para a qual Hilary Dawa trabalhava era a Himalayan Traverse Adventure. É uma pequena agência baseada em Katmandu
com um grande problema: dinheiro. $15.000, $15.000 para ser exato. Esse era o valor que o Nepal cobrava da agência pelo visto de escalada de um alpinista estrangeiro em 2026. A Himalayan Traverse não teve clientes pagantes suficientes para garantir sua permissão para o Everest. Então, eles compraram uma vaga no visto de escalada da 8K Expedições, uma das maiores agências do Nepal. Esse acordo, chamado de piggybacking, é comum entre pequenos operadores. É legal, mas também significava que, se algo desse errado, nenhuma empresa estaria pronta para te buscar. Em 27 de maio de 2026, apenas 2 dias antes da equipe puxar as cordas, a Himalayan Traverse ainda tinha 2 clientes estrangeiros para o cume do Everest de 2026 que ainda não haviam feito sua tentativa de cume. O primeiro era Mariusz Smilowski, um experiente alpinista polonês. O segundo era Chris Troll, um ex-fuzileiro naval britânico na casa dos 50 anos que estava escalando o Everest como parte de uma campanha pessoal para arrecadar dinheiro e conscientizar sobre suicídio de veteranos e TEPT. Chris chegou a pegar dinheiro emprestado para financiar a expedição e tinha muitos seguidores no YouTube acompanhando cada passo na montanha. A pressão era alta, mas a empresa também enfrentava um sério problema de pessoal. Só havia um guia para os 2 clientes pagantes. O nome dele era Ang Ferba. Ele passou anos levando pessoas montanha acima e de volta com vida. Agora ele tinha 2 clientes e a matemática não o favorecia. Um guia para 2 alpinistas na zona da morte não funciona. Se um cliente desmaia, é preciso toda a força que um guia experiente tem só para levar essa pessoa para baixo. E além disso, ainda tem que guiar o cliente consciente para baixo. Agora, imagine se os 2 clientes desabam e o tempo está correndo. Apenas 48 horas. Eles fizeram como empresas de baixo custo sob pressão. Procuraram quem mais estava na montanha e encontraram o homem fervendo água no acampamento 2. Eles pediram para Dawa assumir o papel de guia de cume e Dawa, que vinha pedindo exatamente esse tipo de oportunidade, aceitou. Em casa, em Okhaldunga, sua filha de 18 anos, Mendulamo, tinha acabado de terminar seus exames finais da escola e estava prestes a começar a faculdade. Ele sustentava sozinho a família. Uns milhares de dólares fariam diferença para ele. Então, às 22h30 do dia 27 de maio de 2026, Chris, Mariusz, Ang e um homem em uma função que ele nunca tinha exercido no Everest em toda a sua carreira, todos deixaram o acampamento 4 rumo ao cume. O acampamento 4 fica no Colo Sul, a cerca de 8.000 metros de altitude. Esse é o início oficial da Zona da Morte. Aqui em cima, há só 1/3 do oxigênio presente ao nível do mar. Seu sistema digestivo para de funcionar. Seu sangue engrossa. Seu corpo está literalmente começando a morrer. E o relógio começa a correr assim que você chega. A estratégia habitual para alcançar o cume do Everest é simples: partir do campo 4 à meia-noite e subir no escuro com lanternas de cabeça. O objetivo é chegar ao pico entre 8 e 9 da manhã. Você fotografa e usa a luz do dia para navegar pelas partes mais perigosas na descida. Essa equipe não estava em condições normais. Chris tinha ficado muito doente no início da expedição, tão doente que precisou voar de volta para Katmandu para tratamento antes de retornar à montanha. Mariusz havia recebido a promessa de 7 cilindros de oxigênio para tentar chegar ao cume, mas não os recebeu. E Dawa estava na Zona da Morte pela primeira vez em sua carreira, em uma altitude na qual ele nunca havia trabalhado nesta montanha. Esta não era uma equipe que iria avançar rápido. Ao iniciar a jornada, na encosta íngreme e gelada, no escuro, moviam-se numa lentidão agoniante. Cada passo exigia várias respirações. Eles estavam tão lentos que, pela manhã, ainda subiam, em vez de já estarem no cume e descendo. Em algum lugar no alto da montanha, e não sabemos exatamente quando, as coisas começaram a dar errado para Mariusz. O equipamento de oxigênio suplementar dele falhou, e sem aquele fluxo constante de ar artificial, a falta de oxigênio imediatamente começou a devastar seu corpo. As mãos e os pés dele adormeciam.
O congelamento dos tecidos começava. Marius sabia que se continuasse subindo, nunca conseguiria voltar. Então, em algum lugar por volta de 8.450 metros, ele sabiamente tomou a decisão de salvar sua vida e desistiu da escalada. E Dawa, cumprindo seu dever como guia, virou-se e acompanhou Marius de volta pelo gelo até a relativa segurança das barracas no acampamento 4. Mas Chris Trow era um ex-fuzileiro naval britânico. Milhares acompanhavam seu rastreador online. Ele pegou dinheiro emprestado para estar ali e não ia desistir. Então ele e Young Ferba subiram ainda mais alto na zona da morte. A manhã veio e se foi. A tarde se arrastou. No montanhismo de alta altitude, existe uma regra quase de ferro. Se você não alcançou o cume, até no máximo 14 horas, você deve voltar. Ponto final. O risco de ficar no alto da montanha à noite é grande demais. Mas Chris e Young Ferba ignoraram completamente o limite das 14 horas e continuaram subindo, até alcançarem o topo do Monte Everest por volta das 17 horas. Chegar ao topo do mundo, nesse horário, foi incrivelmente arriscado. Nesse ponto, eles já estavam escalando continuamente há cerca de 18 horas e estavam completamente exaustos. E ainda assim, eles precisavam dar meia volta e atravessar o terreno mais íngreme e implacável da Terra, completamente exaustos, na mais absoluta escuridão. De alguma forma, contra todas as probabilidades, eles sobreviveram à noite e chegaram em segurança ao acampamento 4. Na manhã seguinte, 29 de maio, todos os 4 alpinistas estavam no acampamento 4 após o cume. Eles estavam vivos, exaustos e quase sem tempo. O prazo para deixar a montanha terminaria em poucas horas. A única rota para sair da montanha abaixo deles podia ser desmontada a qualquer momento. Eles precisavam descer rápido. O problema era que ambos os clientes não tinham condição alguma de fazer isso. Marius tinha queimaduras de frio nas mãos e pés e precisava descer para a altitude menor e receber atendimento médico rapidamente. Chris tinha acabado de descer depois de um ataque ao cume de 18 horas pela zona da morte. Ele estava exausto. Se Marius acompanhasse o ritmo de Chris, poderia perder dedos das mãos ou pés. Então o grupo tomou a decisão que fazia sentido. Marius sairia do acampamento cedo naquela manhã com Young Ferba. Chris, o cliente que mal conseguia colocar um pé na frente do outro, foi colocado junto com um cozinheiro de acampamento sem seguro, que nunca tinha guiado ninguém pela parte superior da montanha em toda a sua vida. Quando Young Ferba e Marius saíram do acampamento 4, Chris e Hilary Dawa ainda tentavam arrumar o equipamento e reunir forças para levantar. Quando finalmente começaram a descer, já estavam completamente sozinhos. E quero dizer completamente sozinhos. Todos os outros alpinistas, guias e equipes de expedição já haviam deixado o Everest. Não havia equipes passando por ali a quem pedir ajuda, nenhum guia de outra expedição que pudesse ajudar se algo desse errado. Apenas 2 homens descendo lentamente pela face mais alta e implacável da Terra. A rota de descida do acampamento 4 atravessa uma parede quase vertical de gelo glacial chamada Face do Lhotse. Ela despenca milhares de pés em direção aos acampamentos inferiores e, mesmo em um bom dia, exige tudo o que você tem. Esse não era um bom dia. A visibilidade era boa o suficiente para ver a corda à sua frente, mas não muito além disso. O frio era do tipo que invade seu equipamento. Cada passo aqui exigia total concentração, e concentração era justamente o que os 2 homens estavam quase sem. Por um tempo, eles avançaram juntos, devagar, mas juntos. Então, em um trecho da rota chamado Banda Amarela, a cerca de 7.600 metros de altitude, Hilary Dawa sentou-se em sua mochila para descansar. Chris diz que parou e olhou para trás. Hilary, você está bem, irmão? Ele perguntou. Ele disse que Dawa olhou para cima. Ele disse, sim, estou bem, Chris. Por favor, vá. Então Chris se virou e continuou descendo. Essa foi a última vez que alguém viu Hilary Dawa Sherpa até 6 dias depois. Enquanto Chris descia, a cerca de 300 metros abaixo,
ele encontrou seu colega de expedição, Marius, no caminho, e ele estava em um estado terrível, terrível. O oxigênio dele acabou totalmente. O congelamento que avançava pelas mãos dele estava ainda mais evidente. Seu guia Sherpa, Ang Ferba, não estava em lugar algum. Nesse ritmo, nesse estágio, ele não conseguiria descer sozinho. Mas quando Chris olhou para cima, Hillary ainda não tinha se movido de onde estava sentado. Ele não fazia ideia se realmente estava bem. Agora, coloque-se no lugar de Chris por um segundo. Você está a 24 mil pés com meio tanque de oxigênio. O homem que você acabou de deixar sentado, na neve acima de você, disse para você seguir em frente, e que ele estaria logo atrás de você, algo que os guias dizem o tempo todo nessa montanha. Agora, bem à sua frente, está seu colega de expedição totalmente sozinho. O Sherpa, designado a ele, foi sabe-se lá para onde, com o corpo começando a desligar. E eu mencionei que você só tem meio tanque de oxigênio para tomar uma decisão? Quero dizer, a conta era simples. Chris escolheu ajudar Marius e, juntos, eles compartilharam o oxigênio restante entre eles e desceram juntos até uma barraca abandonada no acampamento 3. O que deveria ter sido um trecho de 2 horas, levou 11 horas em condições absolutamente horríveis de visibilidade quase zero. O trecho do acampamento 3 até o acampamento 2 levou 19 horas. Eles só conseguiram se arrastar até um local seguro no dia 30 de maio de 2026. E durante todas as horas daquela descida, a lanterna de cabeça de Dawa nunca apareceu atrás deles, nenhuma vez. Chris tomou a decisão certa? Bem, sinceramente, essa não é uma pergunta que alguém deveria fazer, porque ninguém sabe. Sabemos que, em 30 de maio, Chris fez contato por rádio com o acampamento base a partir do acampamento 2 e informou o desaparecimento de Dawa. Ele disse que viu Dawa pela última vez na faixa amarela, no dia anterior, e que ele não tinha descido. O próximo passo deveria ter sido uma mobilização imediata. Deveriam ter mandado helicópteros de resgate ao acampamento 2 ou 3, oferecendo grandes recompensas em dinheiro a quaisquer Sherpas ainda na montanha para voltarem a subir pelas cordas e resgatá-lo. Algum esforço, vontade de ajudar, qualquer coisa. Em vez disso, a Himalayan Traverse Adventures não fez absolutamente nada. Eles não organizaram sequer uma equipe de busca. Ninguém foi enviado para subir a montanha. Hillary Dawa foi apenas deixado para morrer. E como a empresa o descartou, bem, as engrenagens da montanha continuaram girando. A equipe especializada de Sherpas, abaixo, continuou retirando escadas e cordas de segurança do gelo, porque, em sua opinião, todos os sobreviventes já haviam deixado a montanha. No acampamento Katmandu, Chris Troll encontrou a esposa de Dawa e contou que ele havia morrido na montanha. A família iniciou os rituais budistas de funeral que duram dias para sua alma. Chris e Marius publicaram homenagens emocionadas online, lamentando o homem que eles acreditavam ter dado a vida por eles. Todos achavam que ele estava morto. Mas no alto da montanha, com nada além de algumas barras de chocolate e alguns pedaços de gelo para mastigar, Hillary Dawa Sherpa ainda estava bem vivo. Foi isso que aconteceu quando Chris sumiu pelas cordas dias antes. Hillary ficou sentado por horas. Ele estava com falta de oxigênio, exausto e completamente esgotado. Por toda a lógica médica, ele deveria ter fechado os olhos e nunca mais aberto. Mas de alguma forma, quando o sol nasceu em 30 de maio, exatamente no dia em que sua empresa estava no acampamento base, considerando uma baixa, Hillary Dawa se levantou. O que ele fez depois é um dos maiores e mais inexplicáveis feitos de resistência da história moderna do Everest. De alguma forma, esse Sherpa de 52 anos se levantou e deu um passo à frente, depois outro, descendo a montanha. O que ele tinha não era força de vontade motivacional. Eram 40 anos de conhecimento das montanhas do Himalaia e de entender exatamente onde ele estava. A face de Lhotse se estende por milhares de pés abaixo da faixa amarela. Usando força total e oxigênio, as equipes atravessam essa parte em poucas horas. Hillary Dawa atravessou sozinho essa parte, sem respirar oxigênio engarrafado, segurando cada corda fixa e descendo trecho por trecho.
Nos primeiros 2 dias, ele não comeu. Um corpo cansado sem oxigênio desacelera drasticamente o sistema digestivo. Então, mesmo que ele tivesse comida na frente dele, o corpo dele não conseguiria processá-la. Ele só podia beber água, pois a desidratação em grandes altitudes ocorre mais rápido que a fome. Cada expiração carrega a umidade para fora do seu corpo, e aqui em cima você está respirando com mais esforço do que em quase qualquer outro lugar da Terra. Dawa quebrou pedaços de gelo da montanha e colocou na boca. Isso doeu muito nos dentes dele. Ele mastigou apesar da dor, porque a alternativa era morrer de sede antes que o frio pudesse acabar com ele. Em algum momento, ele colocou a mão no bolso e sentiu algo que acabou sendo alguns pedaços de chocolate. Ele segurou o gelo derretendo na boca, deixou derreter devagar e comeu. Esse foi o combustível dele, até chegar às barracas abandonadas do acampamento 3 e vasculhá-las uma por uma. Como a maioria das expedições deixa comida para trás, ele comeu o que encontrou e continuou seguindo em frente. Sinceramente, nesse momento, comecei a me perguntar se esse homem era feito de um jeito diferente do resto de nós. Porque o que a medicina de altitude enfatiza é que, sem oxigênio suplementar, o cérebro humano começa a falhar em poucas horas. O pensamento racional é o primeiro a ir embora, porque o corpo direciona todos os recursos restantes para manter o núcleo aquecido e o coração batendo, e deixa todo o resto de lado. Dawa era diferente. Ele sabia exatamente onde estava o tempo todo. Ele não estava perdido e estava vivo, mas ainda tinha um longo caminho para descer. Depois do acampamento 3, Dawa se arrastou por quilômetros de geleira vazia, passando pelas tendas totalmente abandonadas do acampamento 2. A 21 mil pés, onde ele deveria estar originalmente, e descendo além do acampamento 1, a 20 mil pés, até que ele alcançou o último e mais aterrorizante obstáculo da montanha. Para chegar com segurança, Dawa precisou cruzar a cascata de gelo Khumbu. Essa cascata de gelo era a última coisa entre Hillary e o acampamento base do Everest, a 5.364 metros de altitude. Ao atravessá-la, ele estará de volta à civilização, com médicos, helicópteros e um voo para casa para sua esposa e filha. Não há outro jeito de sair desta montanha. Mas mesmo em uma expedição normal, a cascata de gelo já é um dos lugares mais perigosos para atravessar no Everest. Esse lento rio de gelo se parte e desmorona sem aviso, e fendas que não existiam ontem se abrem durante a noite. O único motivo pelo qual os alpinistas conseguem atravessá-la com segurança a cada temporada é que uma equipe especial de Sherpas passa semanas instalando cordas fixas e escadas de alumínio para atravessar as piores partes antes do início da temporada. Lembre-se, essas cordas e escadas estavam sendo removidas da montanha. Lá estava Dawa, sozinho, no topo da seção mais perigosa do Everest, sem infraestrutura, sem cordas, sem escadas e sem outra escolha a não ser seguir em frente. Teve que confiar só nas mãos, nas botas pesadas e na memória muscular já enfraquecida de quem viveu nessas montanhas. Mas sem as escadas de alumínio, para atravessar aqueles enormes e intermináveis abismos, atravessar a cascata de gelo de Khumbu já não é mais uma questão de habilidade, é um jogo de roleta russa. Não era questão de a montanha pegá-lo, era uma questão de quando. Então, não é surpresa que na manhã de 1º de junho de 2026, enquanto Dawa tentava passar pelo gelo instável logo abaixo do acampamento 1, seu apoio cedeu. Ele escorregou e caiu direto em uma fenda vertical profunda. Como essas rachaduras no gelo têm formato de um V estreito, a força da queda o prendeu firmemente no gargalo no fundo. Ele quebrou o fêmur no impacto. Além disso, suas botas de escalada, presas no gelo, dificultaram ainda mais. A única maneira de conseguir tirar seu corpo quebrado da armadilha era puxar os pés para fora, deixando as botas para trás, presas permanentemente no gelo. Por 2 dias inteiros, Dawa ficou preso no fundo de uma fenda, com a perna quebrada, sem botas e com gelo por todos os lados. No montanhismo em alta altitude, existe um fenômeno em que o cérebro te dá uma saída quando falta oxigênio e você está morrendo de frio. Ele te envolve em uma sensação de falso calor e diz para você
simplesmente dormir. Dawa se recusou a dormir. Enquanto ele ficou encaixado no gelo por 48 horas, seus dedos das mãos e dos pés ficaram pretos por causa de uma queimadura de frio irreversível. Sua mente devia estar inteiramente voltada para a família. Eles eram seu alicerce. Em algum momento desses 2 dias, senti vergonha. Uma esperança pura e agonizante rompeu o gelo quando Dawa ouviu o som pesado das lâminas do rotor ecoando pela fenda. Um helicóptero de busca estava voando diretamente sobre a cascata de gelo. Era da 8K Expedições, lembra daquela empresa guarda-chuva que só preencheu a papelada do alvará? Quando a família desesperada de Dawa viu que seus verdadeiros empregadores já haviam desistido dele, começou a bater de porta em Katmandu, implorando que alguém iniciasse uma busca. O operador principal da 8K, um homem chamado Pemba Sherpa, tomou a iniciativa e saiu à procura dele 4 dias após o incidente. Ele não tinha obrigação legal, mas fez mesmo assim. Dawa ouviu o helicóptero. Ele olhou para a estreita faixa de céu acima dele, levantou as 2 mãos congeladas 2 vezes e acenou desesperadamente. Ele gritou por sua vida. Mas do alto, uma fenda é apenas uma sombra preta. O piloto não o viu. Então, o som do helicóptero foi desaparecendo, deixando Dawa em um silêncio total e sufocante mais uma vez. A maioria teria deixado a montanha vencê-las ali mesmo. Mas Dawa era diferente. Considere o árduo trabalho necessário só para chegar aqui. Esforço para o qual ele nunca teve seguro. Ele já havia descido da faixa amarela pelo silêncio oco do acampamento 3 e passado pelas tendas vazias do acampamento 2, fazendo tudo isso sozinho, sem uma única respiração de oxigênio suplementar. O corpo dele estava desligando. Sua mente vagava rumo ao sono final e gelado. Mas toda vez que ele queria desistir, ele pensava na filha, ele pensava em Damo, sua esposa. Ele precisava continuar vivo. Ele precisava desse dinheiro para sustentar as 2, e ele estava quase seguro. Ele havia feito o impossível e estava a centímetros da linha de chegada, quase em casa. Após 2 dias naquele buraco, o impossível aconteceu. Lembre-se, a geleira Khumbu não é só um vale congelado e estático. É um rio de gelo enorme e incrivelmente rápido, descendo a montanha a uma velocidade de até 1 metro por dia. Como a geleira se move sobre uma queda íngreme e irregular, o gelo se estica e se parte violentamente. Enquanto Dawa estava sentado no fundo de sua fenda, esperando pelo fim, uma das enormes torres de gelo bem acima dele finalmente cedeu e quebrou sob seu próprio peso. Isso levou a uma avalanche violenta e localizada, e milhares de toneladas de neve desceram pela encosta e caíram diretamente na boca aberta da fenda onde Dawa estava preso. Em outros contextos, uma avalanche de gelo é como alpinistas sendo enterrados vivos. Para Hilary Dawa, foi uma salvação porque aquela avalanche preencheu parcialmente a fenda. E, uma vez que a neve assentou, isso mudou completamente a geografia da prisão dele. Em vez de um poço sem fundo, ele tinha neve suficiente para usar como uma rampa até a superfície. Então, usando qualquer pequena reserva de força que ainda tinha na parte superior do corpo, e ignorando a dor lancinante da perna quebrada, Hilary Dawa se arrastou por aqueles destroços da avalanche e, depois de 2 dias no escuro, ele se puxou para fora da cova. Quando finalmente conseguiu arrastar seu corpo de volta à superfície, o custo físico do que fez quase acabou com ele ali mesmo. Suas botas tinham sumido. Seus dedos das mãos e dos pés estavam pretos. Sua perna estava despedaçada. Ele não conseguia nem ficar de pé. E não havia mais cordas para ajudá-lo. Então ele ficou no chão, enfiou suas mãos congeladas na neve e começou a se arrastar para frente. Centímetro por centímetro, em meio a uma agonia terrível, ele rastejou pelo labirinto da cascata de gelo de Khumbu, sobre destroços glaciais irregulares e neve congelante, arrastando uma perna inútil e quebrada e um corpo que já deveria ter parado há dias. Ele rastejou durante toda a noite. Ele rastejou até a manhã de 4 de junho e conseguiu chegar até Crampon Point,
a cerca de 5.300 metros de altitude, logo acima do acampamento base. E foi exatamente lá que o Comitê de Controle de Poluição de Sagarmatha, a equipe encarregada de recolher o lixo deixado pela bilionária Expedição de Escalada ao Everest de 2026, estava trabalhando. Eles pararam o que estavam fazendo, olharam para o tio encosta gelada e viram o homem, que todos achavam estar morto há 6 dias, rastejando em direção a eles. Pequeno desvio. Todo mês tem uma história inédita disponível para você, mas não no YouTube. Patreon, link abaixo. Agora, onde estávamos? A equipe de coleta de lixo largou os sacos, correu pelo gelo e o alcançou. Ele estava com queimaduras de frio, sem botas, mal conseguia falar, mas estava consciente. Eles o enrolaram com qualquer roupa quente que tinham, deram água quente para ele e imediatamente entraram em contato com o acampamento base pelo rádio. Em poucas horas, Dawa foi retirado de helicóptero da montanha e levado diretamente para um hospital em Katmandu, onde ainda está recebendo tratamento médico. Olha, seria fácil ver essa história como um milagre e, sinceramente, em alguns aspectos, foi exatamente isso. O homem caiu em uma fenda, quebrou o fêmur, sobreviveu 2 dias no escuro comendo biscoitos e gelo, foi libertado por uma avalanche que ele não pediu e rastejou para fora do Kumbu Icefall com a perna quebrada e sem botas. Mas precisava ser assim? Quando Dawa foi visto pela última vez no Yellow Band, sua equipe precisava enviar alguém para buscar ajuda. Pergunte isso a si mesmo. Se fosse uma mulher britânica de 35 anos pagando, ou um homem americano de 40 anos, um cliente pagante ou uma equipe com milhares acompanhando o GPS online que sumisse, quanto tempo levaria para os helicópteros decolarem? E para o telefone tocar? Quanto tempo até as autoridades do governo estarem ao telefone exigindo atualizações? Para Hilary Dawa, Sherpa, levou 6 dias até que uma única busca fosse iniciada. 6 dias. E mesmo assim, foi a 8Key Expeditions que respondeu a uma família desesperada, não a empresa que o empregava. Seu sobrinho, Karma Gelge Sherpa, disse claramente: se ele fosse um alpinista estrangeiro, o resgate com certeza teria sido organizado muito mais rápido. Mas ele era apenas um velho nepalês. Ele está errado? Dawa está em um hospital, em Katmandu, enquanto falo, se recuperando de queimaduras de frio que provavelmente lhe custarão dedos das mãos e pés. A filha dele contou pessoalmente que vai iniciar a faculdade. A empresa, que o descartou, ainda está agendando clientes para a próxima temporada. Himalayan Traverse decidiu naquela manhã que Dawa já estava morto. Essa decisão é o único motivo pelo qual ninguém voltou para buscá-lo. As operadoras no K2 tomam essa mesma decisão toda a temporada. Lá em cima, os alpinistas deixados para trás não somem. Estão vivos, visíveis, mas ainda assim não valem o risco. Foi assim que um bloco de gelo caindo transformou exatamente esse cálculo no dia mais mortal da história do K2. Para entender por que ninguém voltou para buscá-los, é preciso ver o que aconteceu depois.